Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras. Conversas Transformadoras é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. A gente sabe que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta. Assim como profissionais de educação, nós não podemos ficar parados. E o Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão de ações de transformações reais do aprender, principalmente daquelas que são escaláveis e portadoras do futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje nós vamos conversar sobre formação de professores e sobre novas tecnologias, e nosso convidado é o professor Maurício Garcia, que é conselheiro acadêmico do Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. Ele trabalha com parcerias e estratégias de negócios na IBBX Innovation e é expert em educação e tecnologia e estratégia na Solvertank. O professor foi vice-reitor da Anhembi Morumbi e sua formação acadêmica inclui grandes nomes internacionais da academia como o MIT, Stanford e a Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo ao Conversas Transformadoras. Para nós é uma honra ter o professor Maurício Garcia conosco, principalmente num momento desses onde se está debatendo profundamente as transformações tecnológicas e a mudança, né, de como isso vai impactar a educação. Então, eu gostaria, a gente sempre começa o Conversas Transformadoras perguntando para os professores, para os entrevistados, como foi o momento quando o Maurício deixou de ser somente o Maurício e passou a ser o Maurício educador, quando o Maurício se percebeu como educador, qual foi essa centelha que aconteceu, quando foi na sua trajetória de vida, e conta um pouquinho sobre o Maurício para a gente. Bom, olá, Robson, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham aqui, é um prazer, agradeço o convite para participar desse bate-papo aí. Acho que conversar sobre transformação, conversar sobre educação é sempre uma coisa muito bacana, muito interessante, né? Bom, quanto à sua pergunta, eu tenho uma história bastante curiosa, né? Porque é o seguinte, eu apesar de trabalhar bastante com tecnologia, estar muito focado em tecnologia, a minha formação original, eu sou médico veterinário de formação. Olha, Eu sou formado na Universidade de São Paulo, onde eu fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fui professor de clínica de bovinos, né? Então, tipo, a minha primeira parte da minha carreira foi toda voltada para essa parte mais acadêmica, científica, na área da medicina veterinária. Mas desde aquela época eu já mexia com computadores para fazer análise estatística de teses, assim, toda a minha entrada foi isso. Eu tive empresa de software da veterinária também. Então, assim, eu sempre tive um pé na tecnologia e outro pé na educação. Mas lá no comecinho, ali nos anos 80, quando eu estava fazendo residência no hospital veterinário, já tinha me formado, tinha acabado de me formar, tá? Eu tinha umas reuniões de apresentação de casos clínicos, e eu fazia as apresentações. Passou um tempo lá, um determinado dia, um professor chegou para mim e falou assim: poxa, Maurício, você fala bem, você gosta de ser bem comunicativo e tal, você nunca pensou em ser professor? Isso deve ter sido 84, 85, por aí, né? Eu falei, não, nunca tinha pensado. Eu ia ir lá, né, trabalhar em fazenda, trabalhar com pecuária e tal. E esse professor falou assim, não, isso, vamos ver se dá um jeito aqui, talvez vai abrir uma vaga aqui. Naquela época, né, isso foi nos anos 80, a forma que você ingressava na USP, você professor da USP, você entrava com uma carreira provisória, que chamava, você era auxiliar de ensino, você tinha um outro trajeto naquela época. E esse professor falou assim, Maurício, já vai abrir uma vaga aqui, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se você entra aqui. Eu falei, puxa vida, nossa, nunca tinha, então eu recebi esse convite. Passou um tempo, ele chegou para mim e falou, puxa, Maurício, aquela vaga lá não foi para outro departamento, a gente perdeu aquela vaga lá, não vai dar certo não. E aí ele falou assim, era uma sexta-feira isso, aí ele falou para mim assim, mas você não se preocupe, Maurício, você não se preocupe, porque eu vou dar um jeito de você entrar aqui. Ele falou assim, eu vou dar um jeito de você entrar aqui. Ele foi para a casa dele, teve uma parada cardíaca e faleceu. Aí abriu uma vaga no lugar dele e eu entrei no lugar dele. Né? Olha, meu então, Deus! De fato, ele deu um jeito.
Coitado, o professor Leonardo, foi uma coisa muito trágica, mas foi uma coisa, foi muito marcante, obviamente, para mim, como é a forma como eu ingressei na educação, né? Não, impressionante, parece o roteiro de um filme, de uma série, sei lá. E quando então o Maurício começou a se ver educador, foi nesse momento, e como foram as primeiras incursões em sala de aula, uma vez que você sempre trabalhou com tecnologia, então você começou já a inserir, a tentar trazer o processo educacional com um uso maior de tecnologia? Como que foi? Não, o que aconteceu foi o seguinte, nessa época que esse professor estava me sondando, tal, eu sou de uma família de engenheiros, né? E eu sempre gostei de matemática e tal, e você sabe que na medicina veterinária tem muita estatística para fazer os Muito. experimentos, né? Produção de leite, produção de ovos, vacinas, e você tem que fazer análise de variância, desvio padrão, calcular uma série de coisas. Você imagina que naquela época não existia como computador, não existia microcomputador. Então a gente fazia Aham. isso na mão. A gente pegava um papel, colocava os números lá, pegava a maquininha, somava, calculava a média, somava, fazia os desvios, calculava de padrão na mão. E uma vez chegou um pessoal da Escola Politécnica, que é da USP, também da Escola de Engenharia, passou em todas as escolas e passou na Escola de Veterinária e falou, olha, você jogou um servidor novo, que chama Boros 6900, que era uma máquina e tal, era um mainframe, não era um computador, porque não existia computador 4 megas de memória total. era um negócio ali. E ele falou, não, e agora todo mundo da USP pode usar esse sistema e tal. E eu cheguei e perguntei para ele, falou, esse computador faz uma coisa muito sofisticada chamada desvio padrão, né? Ele falou, pô, faz análise de variância, faz tudo. Eu falei, caramba, eu preciso aprender esse negócio. Eu tentei 3, 82 por aí. Aí eu comecei a aprender e eu fiquei maluco. Fiquei realmente maluco. Aí eu fui mexendo e eu fui me envolvendo com tecnologia e aí apareceu esse convite para ser professor e aí eu comecei a dar aula, né? Então, e aí como é que foram minhas primeiras entradas? Você imagina, isso foi nos anos 80, naquela época a gente usava projetor de slides, Sim, usava, sim. tinha Transparências. transparências e tal. Então, o mundo não era como é hoje, né? Porque não tinha celular, não tinha uma série de coisas. Né? Então, digamos que eu entrei na sala de aula de uma maneira tradicional, apesar de ter tido esse episódio trágico aí, mas a forma como eu entrei foi uma forma tradicional, numa sala de aula Aham, tradicional, porque não tinha opção, mas eu já tinha ali uma coisa, respirando alguma coisa de tecnologia na parte de processamento de dados, na parte de análise de dados. aham. Isso foi nos anos 80. Né? Então, Entendi. E dando um salto para os dias de hoje, então, hoje você, Maurício, trabalha bastante com tecnologias, conhece, avalia, estuda, escreve sobre isso. Como é que essa sua trajetória te trouxe, então, para os dias de hoje? Como é que foi, assim, essa essa essas mudanças? Depois veio a internet lá em 1995, eh eh, aconteceu a transformação depois do Windows, o Mac que ia morrer ressurgiu das cinzas e voltou a existir, né, todo mundo já achava que o Mac não ia ser realmente muito nichado na área dos designers, e de repente ressurgiu do nada. Como é que foi essa até chegar hoje na inteligência artificial, ou chegar hoje nas metodologias ativas, no uso de tecnologias na sala de aula, como é que foi a sua trajetória dentro de sala de aula e como professor e com professores? bom, então você vê, eu comecei a dar aula e eu era professor de clínica, clínica de bovinos. E clínica, basicamente, é você examina o animal, descobre que doença ele tem, dá um remédio para ele ficar bom. Né? Isso é o currículo da clínica, né? Isso na Ela medicina. é bem mão na massa, né? Não, porque a medicina é assim. A medicina só tem duas formas de você curar uma pessoa, um animal, ou você dá um remédio ou você faz uma cirurgia. Né? Só tem. Por isso que existe a clínica médica e a clínica cirúrgica. São as duas Aham. de clínica médica, não de clínica cirúrgica. Né? Então, como é que fazia? Eu pegava os alunos, ia para as fazendas e a gente ia lá ver bicho mesmo e ver o que estava acontecendo. Né? Então, sempre foi metodologia ativa. Apesar da gente, naquela época, não ter esse conceito, não está formalizado, mas eu sempre tive, era natural para mim, eu não conseguia imaginar eu dar aula e ficar, não, esse animal é assim, você tem que cheirar, você tem que sentir, você tem que pôr a mão, você tem que, né? Então, então eu acho que eu já nasci dentro das metodologias ativas por uma cotidiana. E olha que foi uma vocação minha, porque tinha professor mais conservador, às vezes até um pouco mais preguiçoso, que preferia usar as transparências, usar os slides lá e não ir para não sair do campo, né? Eu nunca aceitei isso muito bem. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos nessa carreira,
né? Só que quando eu estava fazendo meu doutorado, terminando o doutorado, eu resolvi fazer uma loucura, pedir demissão da universidade, não foi nenhum problema nem especial, eu resolvi abrir uma empresa de software, né? Olha. Isso foi nos anos 90, uma empresa para software para gestão de clínicas e gestão de fazendas, né? Aham. Existia isso no Brasil. Você tem uma ideia, as fazendas brasileiras que usaram software no Brasil, as primeiras que usaram o meu software, eu fiz os primeiros softwares, né? Porque tinha algumas outras poucas. A gente devia ter o quê? Umas 3 empresas fazendo isso, 4 empresas Aham. fazendo isso aí. A minha foi uma das pioneiras, mesmo em clínica veterinária, e a gente tinha que explicar para as pessoas, para poder comprar o software, o que era o computador primeiro. Eu não sabia o que o computador fazia, né? Imagino, como usar o mouse e como tudo. Foi uma aventura, foi uma aventura. Eu fiquei famoso naquela. Sabe por que eu fiquei famoso? Porque imagina na veterinária que ninguém Mais sabia. famoso, né? Porque o professor Maurício hoje é famoso. Naquela Não, época, eu mando te dizer, porque veja o que aconteceu. O pessoal falava assim, informática na veterinária, ninguém sabia o que era. Eu dava palestra assim. Olha, gente, o monitor é tipo uma televisão, né? Você imagina uma televisão, uma máquina de olha, cirurgia, eu preciso explicar mais ou menos para o pessoal entender. e era Esse monitor de tubo, né, Maurício? Pois é, Fósforo Verde, era um monitor primeiro de 40 colunas, depois foi para 80 colunas, sabe? Eu vi todo esse negócio, todos os tipos de disquetes e tal. Eu cheguei a usar cartão perfurado lá atrás, né? Então, Para quem estiver assistindo a gente e não souber o que é o monitor de tubo, pergunta no chat GPT que ele explica. mas aí eu abri a empresa de software e eu fiquei, aí eu recebi, eu comecei a dar aula part-time, em tempo parcial, na veterinária, aí na Unip, né, que estava começando o curso de medicina veterinária, o primeiro curso de universidade privada. E foi muito bom, porque eu consegui conciliar as duas coisas. Eu tinha minha empresa e tinha educação. Eu nunca saí da educação. Mas eu tinha É, empresa de tecnologia de software. Então, aí bota mais 10 anos aí. Né? Mais 10 anos dessa toada, um pé em cada canoa. 2 dias por semana numa coisa, 2 dias na outra, 2, 3 dias na outra. E foi uma época muito boa, muito bacana, porque a empresa decolou, a gente vendeu muito software, viajei o Brasil todo com software, e a universidade, no começo, eu não consegui montar grupos de pesquisa, consegui montar instituto, me tornei coordenador da pós-graduação, foi uma que legal. época muito boa. Aí você volta mais 10 anos, tinha sido 10 anos, né, antes, lá na USP, agora mais 10 anos agora, 20 anos. No final desses 20 anos, o que aconteceu? Tem gente que cria. Teve, assim, minha vida tem umas coincidências, não sei se é coincidência ou não, contei um episódio lá do professor, lá como é que eu entrei ela. Aqui, nessa outra fase agora, teve 2 episódios. Eu fui procurado por uma. Naquela época, ninguém falava em startup, a palavra startup. Eu tinha uma startup. Eu não sabia que eu tinha uma startup, né? Mas naquilo que eu tinha, naquela hora, era uma startup. Era uma empresa pequena vendendo software, né? Isso foi final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí Aham. o que aconteceu? Apareceu uma pessoa que ia comprar a empresa. Ninguém não estava no mapa esse negócio de vender empresa, sabe? Hoje é comum, né? As pessoas criam, inclusive, É. com o objetivo de vender, né? Tem gente que cria para vender, não tem amor nenhum pelo que criou. Não estava no mapa isso aqui lá. Ninguém falava, eu achei interessante. Pô, o cara quer vender, interessante. Eu fiquei meio assim, né? E na mesma semana, eu era professor, eu continuava sendo professor em tempo parcial. Nessa altura eu estava em outra universidade, né, em Morumbi. E eu recebi um convite do reitor para eu ser vice-reitor. Né? Que foi Ó, uma história que não foi assim, de uma hora para outra. Teve um processo, aham. eu conto essa história. Mas na mesma semana, eu vender, e o convite que eu recebi para ser vice-reitor era com a condição que eu largasse tudo, me dedicasse totalmente Uma lá. conspiração universal praticamente, então. Pois é. Aí eu falei, tudo bem, aceitei, vendi a empresa, fui lá e aí eu encerrei esse ciclo, né? Esse ciclo de 20 anos em que eu era professor em sala de aula, efetivamente, durante 20 anos fiquei dentro da sala de aula, né? E sendo que os últimos 10 anos tendo uma empresa. E passei a ser um gestor acadêmico. Aí eu saí da sala de aula, né? Desde aquela época, isso foi no começo do ano 2000, aí nunca mais voltei à sala de aula, vamos dizer, eu dou aulas esporádicas, participo de alguns cursos de pós-graduação, mas nunca mais aquela batidão que é você ficar com aluno em sala de aula. Você cria uma ligação muito forte com os alunos, né? Você cria Claro, uma claro. comunidade muito grande. Então, isso foi basicamente lá, naquela época lá que eu parei. E aí eu passei a ser gestor, passei a ser coordenador de curso, coordenador de pós-graduação, coordenador. E aí eu fui indo na hierarquia lá dos cursos até que eu me tornei vice-reitor. E aí eu comecei a comandar todos os cursos de todas as áreas. E aí eu fiquei 3 anos nisso, fui para uma outra instituição, com outro grupo, esse grupo foi vendido para um grupo americano, e aí eu sempre como gestor acadêmico,
Diretor acadêmico, vice-reitor, vice-presidente acadêmico, mas sempre fazendo mais a mesma coisa, organização de currículo, criação de curso, orçamento de curso e tecnologia em cima disso. E aí bota mais 20 anos aí dessa é o acelerômetro, né? Vamos agora navegar 20 anos e a gente chega mais É ou o menos a... fast forward. Então você bota lá, 10 anos professor da USP, 10 anos professor part-time, item da empresa, 20 anos gestor acadêmico. Quando eu comecei a trabalhar como gestor acadêmico, principalmente no último ciclo, em que eu trabalhei numa empresa que era um grupo americano, comecei a trabalhar, tinha 1.500 alunos, depois de 15 anos, mais ou menos depois, tinha 150 mil. Então, eu acompanhei todo esse crescimento. E tinha escolas de ensino superior, faculdades, né? Belém, Manaus, Recife, Fortaleza, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro. Viajava toda semana. Eu fiquei 10 anos na ponte aérea. 10 anos. Eu fiquei 10 anos fazendo... Ou seja, a sua família, a sua esposa deve ter adorado. Pois é. Eu fiquei 10 anos fazendo 110 check-ins por ano, mais ou menos. Nossa, cartão black da companhia aérea. Conhecia todo, até hoje eu fico meio assim, vamos viajar, eu falei, ai meu Deus do céu, eu fico meio assim, Quero ficar em casa. quero ficar em casa e tal. Aí o que aconteceu? Quando chegou em 2019, nessa altura, a minha mulher, que é colega de faculdade, lá de trás, lá naquele tempo, acompanhou esse processo todo, ela também é veterinária, e ela foi trabalhar na prefeitura, na parte de vigilância sanitária da prefeitura. Passados 30 anos, ela se aposentou. Eu tinha uma filha, a gente tem uma filha sócia, minha filha cresceu, se formou, saiu de casa, foi morar sozinha, né? E eu resolvi falar, não, eu vou agora, não é que eu vou me aposentar, eu não quero mais. Porque quando você tem um cargo executivo, eu era VP de uma multinacional, então eu viajava, ia para os Estados Unidos 4 vezes por ano, tinha, né, que viajar o Brasil todo. E aí você tem o quê? Você tem que fazer relatórios, tem que fazer análise do seu time, né, toda a parte de RH, você tem que fazer orçamento, budget, controlar, tal. Então, assim, o kit burocrático que vem junto com o cargo é muito grande, né? Tudo bem, você aprende com isso, é uma coisa que eu acho legal na carreira das pessoas, isso daí. Sem dúvida. Mas estava bom, né? Acho que já dei minha cota, né? Foram 20 anos, né, de cargo executivo. E o que aconteceu? E eu comecei a observar o movimento da tecnologia. A tecnologia lançando isso, começando aquilo, que aí começou a vir, né? O Windows, que aí você falou, isso aí você falou, internet, essas coisas, tal, né? E aí, quando começa esse negócio de inteligência artificial, eu começo a ver toda aquela estatística que eu fazia lá atrás é a mesma coisa, não mudou nada, só tem mais capacidade, né? E um dia eu cheguei lá com o meu chefe e falei, pô, o mundo deu um monte de volta e caiu no meu quintal. Caiu no meu colo. Eu respiro isso que está acontecendo hoje, todo mundo falando que é novidade, eu respiro há décadas isso aí, né? E é exatamente o que só que eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, essas coisas não podem, eu não posso ficar do jeito que eu estava lá atrás, né, para acompanhar esse negócio, e eu não consigo estudar se eu tenho que fazer esse monte de burocracia, né? Você tem que fazer relatórios, você tem que fazer orçamento, você tem que fazer... Então eu pedi, falei, não, eu quero sair dessa posição, meio que me aposentar e fazer só uma parte de inteligência de dados, né? E esse meu chefe foi muito bacana comigo, isso foi em 2019. Em 2018 que eu falei, ele falou, tudo bem, arruma uma pessoa para ficar no seu lugar, né? Aí fizeram lá um processo, eu fiquei um ano fazendo essa transição, em 2019, meio de 2019, falei, bom, agora eu vou só trabalhar com tecnologia e educação. A própria empresa me recontratou como consultor, eu fiquei mais 2 anos trabalhando aí, mas com tempo. E aí foram aparecendo outros projetos que eu posso até comentar um pouquinho mais sobre o que eu faço hoje. Mas, basicamente, em 2019 foi uma mudança em que eu deixei de ser executivo, são 4 anos que eu estou mais ou menos nessa atividade, e hoje eu trabalho em projetos ligados à tecnologia, inovação, né, como advisor, né, como conselheiro, às vezes meto a mão na massa, continuo escrevendo código, programando e tal, né, então hoje eu faço isso daí, eu escrevo código há 40 anos, quase todos os dias, isso se torna um vício, né? Estou vibrando. Na semana retrasada, que foi quando eu participei do evento junto com você, Maurício, você falou, a gente estava debatendo um pouco sobre a inteligência artificial e sobre o chat GPT, dentro do contexto da educação, mas também dentro do contexto de outras carreiras. E eu fiquei bastante curioso, interessado numa resposta que você deu quando perguntaram como seria o impacto da inteligência artificial nas carreiras, né, notadamente nas carreiras ligadas à educação.
e você deixou de forma enfática, segura, e tranquila ao mesmo tempo, de que, a inteligência artificial iria impactar todos os setores, todos os empregos, todas as carreiras que existem. Como é você tem acompanhado muito de perto, então, essa transformação da inteligência artificial. Também li o seu artigo lá do metaverso, do qual eu concordo totalmente. Aliás, indico que as pessoas encontrem o Maurício Garcia no LinkedIn, procurem lá o artigo dele sobre metaverso, é bastante interessante. Mas no que tange especificamente inteligência artificial, existe um boom hoje, existe uma, uma, um debate bastante grande, porque efetivamente estão todos atentos para tentar entender eh, como esses impactos da inteligência artificial irão afetar as carreiras, os negócios e as pessoas, as famílias e os governos. Qual é a sua análise, Maurício, do ponto de vista da educação, do impacto da inteligência artificial na educação, já trazendo esses últimos anos seus de pesquisa e de trajetória dentro desse cenário? Então, como eu falei, é o seguinte, eu estou nesse meio há 40 anos, né? Eu acompanhei. Então, para mim, não é nenhuma surpresa, não é nenhuma... Quem está dentro desse meio não tá vendo nenhuma surpresa, nenhuma novidade, nada inesperado. Nada inesperado. Uma coisa é você falar assim, olha, as pessoas vão viajar no tempo. Pô, não tem nenhuma evidência que seja possível isso, não tem nada. Não tem. Ou então a pessoa, você vai conseguir viajar com hologramas, né? Você vai conseguir estar, o seu holograma vai estar em outro lugar e a pessoa vai achar que você vai estar. Não, isso não existe, isso então não aconteceu. Então tem coisas que a gente vê nos filmes, esse tipo de coisa, que de fato não tem nenhuma evidência disso acontecendo. Agora, as coisas da inteligência artificial, sim, estão acontecendo há algum tempo. Eu tenho artigos meus de 2017, 2000, mesmo antes disso, cantando a bola. Né? Ah, Eu só não sei o que vai dar na loteria, mas eu sei ver o futuro, quer dizer, até eu brinco com isso que eu mando dizer. Mas tudo isso eu já tinha escrito sobre isso. Não porque eu seja um guru, ou seja qualquer coisa, não, é porque juntava uma coisa com outra, não eu, várias e outras você pessoas. já acompanhava esse setor, né? Você já acompanhava as pesquisas relacionadas a isso. Então, e várias outras pessoas também já vêm dizendo isso, não é uma coisa. Então, assim, quem está no meio, quem está acompanhando, sabe disso daí. E eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer. Você pode, daqui a 4, 5 anos, pegar esse vídeo que ele está falando, você vai ver que tudo que eu falei aqui, de fato, vai acontecer, porque eu já falei no passado, eu Opa, sei então vamos lá, conta pra gente o que vai acontecer. exatamente o que vai acontecer. Porque o que acontece? A inteligência artificial, se você lembra de um filme que era com aquele menino Ousley, alguma coisa assim, o AI, aquele filme AI, de Sim, sim, já vi, já vi. menininho, né, menininho e tal. Esse Sim, filme é de 2001. Esse filme tem 20 anos. Né? E era o nome do filme é AI. sim, Então sim. não é novidade. Não é novidade nenhuma isso daí. Vem acontecendo. Ninguém poderia falar que foi pego de surpresa, né? Não, e você convive com AI no dia a dia, só que você não percebe. Você vai Sim. assistir, você abre o teu Netflix, vê aquele monte de filme aparecendo para você, o que você acha que está por trás daquilo? O que está sugerindo aquilo ali? Aquilo Eu gosto de citar o caso do Waze, né? Que o Waze recalcula a sua rota, não tem ninguém lá atrás pensando isso. É tudo inteligência de máquina fazendo o cálculos. Uber, para escolher os carros que vão te buscar, a AI ela já invadiu tudo. Ela já invadiu tudo. Quando você navega na internet, ela já invadiu tudo. Né? O que está acontecendo agora de novo? Ela está saindo do back-end e indo para o front-end. Essa é uma diferença importante. Porque antes você não percebia que você estava consumindo AI. Agora você percebe que você está consumindo AI. Né? E a AI, ela é estatística, ela é um bonito de estatística. Né? Ela, no fim do dia, ela é estatística. Estatística é dados. Né? Estatística aplicada, vamos dizer assim, né? É estatística aplicada, porque ele faz os cálculos estatísticos e já te mostra o resultado do que deveria acontecer ali na frente. Mas se você for puxar o fio, você vai encontrar lá na ponta uma regressão logística. Sabe? Você vai encontrar uma coisa que já existe há muito tempo. Né? Sim. Então, na geometria, você vai achar aquelas coisas que eu falei lá atrás. Então, no fim do dia, é estatística. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que eu estou falando que vai acontecer? Eu vou dizer por que vai acontecer. A diferença é o seguinte: você hoje tem mais velocidade para processar o dado. Os computadores são mais potentes. Né? E isso está aumentando muito a capacidade dos computadores. E isso faz diferença enorme. Uma coisa que levaria, por exemplo,
Naquela época lá, quando eu ia lá no centro de computação eletrônica para fazer uma análise de variância, você pegava os dados, botava numa caixinha, botava numa fila, botava no dia seguinte para pegar o resultado, que era uma... Essa lógica não existe hoje, que são os jobs. Você dispara um job, dependendo do job, né, pode até levar de um dia para o outro. Isso acontece, isso continua acontecendo. Só que em vez de processar 5.000 linhas, está processando 5 trilhões de linhas. Né? Mas continua demorando. Né? Só que quando você cria vamos dizer o seguinte, que você tem tudo bem, eu tolero esperar um dia para determinado processamento. Né? Quando os computadores vão ficando mais potentes, você continua esperando um dia, só que está fazendo muito mais coisa. Né? Sim, sim. Então, com volume de dados gigantesco, né? Isso que eu vou mostrar que é a outra ponta. Então você pega o seguinte, por que os computadores estão se tornando cada vez mais potentes? Porque existe uma corrida acontecendo hoje, né, dos computadores tradicionais e dos computadores de nova geração. O que são computadores de nova geração? É a computação quântica e a computação de fusão nuclear. Né? A energia obtida a partir de fusão nuclear que pode alimentar tudo isso. Mas principalmente, vamos dizer grosso modo, computação quântica. Né? E a computação convencional. A computação quântica ela está há 20 anos e ela não entrou em escala comercial ainda. Eu estou fazendo um curso no MIT, eu fui visitar o computador quântico do MIT, eu coloquei a mão dele, eu posso dizer que eu já botei a mão no computador quântico. Né? Mas ele era tão pequenininho, o professor conseguiu agarrar ele? Não é ele, é uma sala, são vários tubos ali, não sei o que. Agora, para você ligar ele na tomada, precisa de 20 PHDs. Né, para você conseguir ligar ele. Então ele não está em escala comercial. Só que, paralelo a isso, os computadores que a gente vai... Se você usar hoje uma ferramenta que chama BigQuery da Google, que é de processamento de dados, ela tem lá na ponta dele um computador que eles chamam de petascale, que consegue processar peta, assim, quilo, giga, tera, depois vem peta. Né? Petaflops, que é a velocidade de processamento dele. Que é uma capacidade absurda. Então, são os petaflops. Então, você tem servidores petaflops. Depois do peta, se você pega nas escalas, lá vem o hexa. Né? Começaram a surgir os hexaflops, computadores hexaflops, na China e nos Estados Unidos. Depois é zeta. Daqui a pouco vai ter o zetaflop. Então, pode ser que esses computadores, que são computadores convencionais, eles dispensem o computador quântico, sabe? Então existe uma corrente. Só que esses computadores eles têm uma capacidade absurda de processamento, absurda. Então, como esses computadores estão melhorando o processamento e a conectividade está melhorando também, 5G, 6G e tal, você consegue em um celular acessar aquele computador e processar. Você pode ver que toda inteligência artificial ela não é processamento local, é processamento remoto. Sim, claro. Tudo em cloud computing, rodando em nuvem e só mostrando para você o resultado ali na ponta, né? Essa infraestrutura que está permitindo as pessoas consumirem mais AI, tanto que os computadores estão mais potentes e a conectividade está mais fácil. Antes não daria por causa da ausência do hardware. Você está entendendo que é o hardware que está viabilizando o software, né? Sim. Então esse é um lado da coisa. O outro lado da coisa é o seguinte: todos os softwares, todas as interações geram dados e esses dados estão sendo capturados. E é o que você falou, o volume de dados é maior também. Então você tem mais... O volume de sensores na sociedade é muito maior também. Então a gente começa a capturar muita informação, guardá-la e processá-la de forma mais rápida. Você perguntou lá, você falou das coisas que eu faço hoje, uma delas é uma empresa chamada IBBX, eu sou sócio dessa empresa. Essa é uma empresa de IoT. Né? Por quê? Legal. IoT é uma coisa que vai explodir. Porque você explica para os nossos professores e gestores educacionais o que é o IoT. IoT é a internet das coisas, que é o seguinte, você tem porque hoje você tem o celular ligado na internet, você tem a televisão ligada na internet. Antigamente a televisão não ficava ligada na internet, né? Ela ficava ligada na antena, ou na TV a cabo, ou na antena em cima da casa ali, né? Hoje ela e tem o celular que está dentro do carro em movimento, que ele diz a velocidade do trânsito numa determinada avenida, ou seja, é um contexto, né? É uma informação de contexto, na realidade, que é puxada através de um dispositivo móvel que está dentro de um veículo. E isso também acaba trazendo outros tipos de dados. Não, mas você vê o seguinte, o veículo em si, ele não está conectado na internet ainda. Não. Alguns estão, né? A maioria não. Sim, o mainstream, né? Não está conectado ainda. Existe uma razão para isso, porque os caras não estão conectados.
Porque toda essa arquitetura de hardware que eu falei, a conectividade não está resolvida ainda. A conectividade gratuita. Hoje, para você ligar um carro, você tem que ter um chip dentro dele. Uma conta de um chip é R$ 40 por mês. Você pega uma cidade como São Paulo, tem 10 milhões de carros, seriam 400 milhões de reais por mês que custaria fazer isso. Né? Quem vai pagar? O próprio consumidor que vai pagar isso? Vai ser as empresas, vai ser o governo. Então, ainda é caro você ligar a frota. Né? Então, essa tecnologia, não sei se com 5G, essa tecnologia vai ter que evoluir um pouco para baratear. Hoje ainda esse é o gargalo de toda a internet, é a infraestrutura. E a questão, Maurício, de rastrear o movimento do carro, porque uma das coisas que eu lembro que havia um debate sobre isso, que eu não quero que o meu carro seja conectado, porque um carro conectado não precisa ninguém me aplicar multa, não precisa nem mais de radar. O meu carro aplica multa em mim. Você pode apostar aí, pode esfregar na minha cara, vai ser assim. Vai ser assim. É só uma questão de resolver a questão da infraestrutura. Quando resolverem a questão da infraestrutura, os carros vão estar conectados, não vai ter mais guarda de trânsito, vai ser tudo multado. Você imagina estacionamento, ver questão de estacionamento, você não vai ter problema de segurança de trânsito, está chegando perto de outro carro, está pegando outro carro, excesso de velocidade, assim, vai ser tudo assim. E imagina, zona azul, todo esse tipo de coisa, assim, eles vão estar conectados os carros. Né? Hoje não está conectado porque eu te falei, por causa da infraestrutura. Até porque você vai na estrada, às vezes não tem sinal de celular. Quando tiver internet satélite no mundo todo e barata, vai estar conectado. Quando atingimos a ubiquidade, né? Efetivamente. Mas não vai chegar, gente, é só uma questão de tempo. Tá perto. Então, os carros vão estar conectados. Na sua casa, hoje só tem a televisão e o celular, basicamente. Mas você vai ter o ar-condicionado, você vai ter a geladeira, você vai ter cada vez mais coisa conectada. Isso é o IoT. Né? A empresa que eu sou sócio, ela é de IoT na indústria, porque é uma área que tem mais demanda hoje, para que você coloque sensores em todos os equipamentos, para que eles capturem informações que permitam descobrir se aquela máquina vai quebrar ou não antes que ela quebre, né? E fazer a manutenção preventiva. Então, é isso que a gente faz, capta vibração, temperatura, eletrocondutividade, uma série de informações. Então, câmeras, por exemplo, a explosão que vão ser as câmeras, né? Hoje nós temos câmeras em todos quanto é lugar, vai ser cada vez mais. E a geração de dados a partir disso, né? Porque muita gente olha para uma câmera e acha que ela está só fazendo filminho. Não, ela está fazendo filminho e está gerando dados impressionantes. Não necessariamente essa câmera está conectada na internet, não necessariamente, ela pode estar por cabo no circuito local, né? Mas elas vão estar conectadas na internet, porque vai ser mais barato você conectar dentro dela, porque isso é outra coisa também, os hardwares, que a gente fala de edge computing, né, que é a computação da borda, também está avançando. Né? Sim, você tem um negócio que era os Arduinos, que agora tem um tal de ESP32, que você compra um ESP32 no Mercado Livre. Outro dia eu vi um Ponto Frio vendendo ESP32. Pô. O que é isso, cara? Como é que Ponto Frio vende geladeira, fogante. O ESP32 é um hardware, professor? É um hardwarezinho, uma plaquinha assim que você compra. O Ponto Frio vende por, sei lá, R$60, R$70, um desse daí. Mas é tipo um Arduino, alguma coisa assim? É uma geração, vamos dizer, é um estágio novo do Arduino. Ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, ele é um computador completo. Para os professores entenderem, quem não sabe, então o Arduino é praticamente um mini computador, que é muito usado, inclusive, em vários cursos de robótica nas escolas, né, para que os alunos possam programá-lo e fazer várias automações com sensores, ou seja, brincar um pouco até de IoT dentro da escola, né? Então tem muita gente fazendo um pouco disso e não sabe. Mas você imagina, você pega um equipamento desse, coloca dentro de uma câmera, aquela câmera vira um computador, ela consegue processar aquela imagem localmente, ela está conectada na internet, quer dizer, tudo isso a gente vai ver. Já tem, é o que eu falei, eu junto só as pontas, as coisas estão aí. Você compra a ESP32 no AliExpress por R$15, por R$30, um negócio com frete, com tudo. Não sei como você consegue fazer um negócio desse. R$15. É um computador que custa R$15, né? Então, o que acontece? Você vai ter nós nem começamos a ver a explosão de dados, nem começamos ainda. Estamos no começo desse processo, né? Então, você imagina esse monte de dados sendo coletado e subindo lá nos exascale, lá naqueles baita computadores. Então, o que nós estamos vendo de AI é só o começo. Só o começo. Isso, assim, vai ser uma explosão. Muito interessante, Maurício. Vamos pular, então, agora para o chat GPT, para a inteligência artificial dentro do contexto da escola, né? Quando surgiu o próprio Google,
havia uma discussão muito grande de que o Google ele iria começar a responder muita pergunta para os estudantes e que as pessoas... Na realidade, quando surgiu a calculadora, também teve um pouco desse debate, né, de que as pessoas iam ter preguiça de calcular mentalmente, que iam usar só a calculadora de repente, as calculadoras viraram um commodity. Todo mundo via calculadora em todos os lugares e ninguém mais se surpreendia quando alguém pegava uma calculadora e não fazia o cálculo de cabeça. Apesar que eu sou do tempo que alguns se gabavam muito que eles faziam cálculos um pouco mais complexos de cabeça. Quando veio o Google, houve uma certa preocupação do universo da educação de como seria a transformação, né? Os alunos iriam ficar mais preguiçosos, mais burros, porque o Google, o pai Google responde tudo, né? O oráculo Google. E agora vem o chat GPT, que começa a sacudir de novo o processo educacional, da mesma forma que esses outros mecanismos, calculadora, internet e Google, sacudiram no passado, e está todo mundo preocupado em como se muda o processo de educação. E a minha pergunta, que é, apesar que a gente já tem 36 minutos e a conversa é interessantíssima, não dá para evitar, como formar um professor? Primeiro, o impacto dessa inteligência artificial no ambiente da aprendizagem formal, dentro de uma escola, de uma universidade, e na formação desses educadores desta geração que vão estar nessa fase da transição, porque o impacto está nítido que ele é um impacto gigantesco na sociedade inteira e que vai impactar muito a educação. Então, por favor, Maurício, conta para a gente um pouco da sua visão sobre o impacto na educação, nos processos de aprendizagem. Eu gosto até de falar de aprendizagem de uma forma um pouco mais ampla, tentando falar, o ser humano aprende, né? Se ele vai para uma escola ou não vai para uma escola, para uma universidade não vai, é um detalhe do processo de aprendizagem do ser humano. Como é que você vê o impacto e como é que você vê o impacto na formação dessa geração de professores que está na fase da transição? Bom, vamos lá. Primeira questão é o seguinte: não esquece o ChatGPT, porque o ChatGPT é só um começo, é só a casquinha de uma avalanche de coisa que está vindo aí. Você tem Cactus AI, Bard, você tem Llama, tem Midjourney, por aí. Tiny Wall, tem um monte de coisa. Então tem um monte de coisa. Então, assim, não é um ChatGPT, é a nova geração de AI. Isso. É uma nova geração de AI que tem uma enxurrada de coisa, né? E que a opção de você não estar dentro disso simplesmente não existe. Né? Não vou usar, vou proibir que use e tal. Então esse é um ponto importante. Não existe a opção de falar, eu vou ignorar essa parte toda. Existe, né? Mas aí você vai estar fora do mercado em 6 meses, 1 ano. Né? Mas eu digo, do ponto de vista de bom senso, não compensa para um educador. A coisa mais fabulosa que aconteceu ainda na computação, a gente vai ver muito transformado. Eu sou um cara muito otimista. Eu acho que a gente está vivendo uma época maravilhosa, né? É aquilo que eu falei, assim, toda essa volta que não deu, caiu num quintal que eu sempre estive, então eu tenho razão para estar vibrando o que está acontecendo. Né? Apesar do pessoal falando que eu li o artigo lá do Harari, que isso eu para falar mal do Harari, mas ele fala, não, porque nós temos que cuidar, a pessoa vai acabar matando todo mundo e tal. Eu acho uma baita bobagem isso aí. Isso é mesmo uma baita também acho. Tal, né? Então não vai nada disso, você vai lá, né? Mas veja o seguinte, então primeira coisa, tem um monte de inteligência artificial chegando. Segunda coisa, a discussão sobre a perspectiva do plágio é a discussão mais superficial que tem nessa história. Mas como é que nós vamos identificar se aquilo foi a inteligência artificial que fez, se não foi o aluno, tal? Como é que a gente vai modelar? Esquece essa discussão também. Se o teu método de avaliação permite que use o chat GPT, tem alguma coisa errada com o método, não está errado com a avaliação. Então, e sempre esteve errado. Só que agora vai ficar latente, né? Mas já estava errado antes disso, porque a pessoa já estava fazendo isso através do... Né? Você sabe que eu brinco? Aquele negócio de antigamente, quando eu era aluno, o pessoal tirava xerox do caderno do colega. Né? Você lembra disso daí. Né? Isso existiu durante décadas e nunca ninguém falou sobre isso. É como se não existisse isso.
É como se, nos congressos de educação, nunca ninguém falou sobre o uso do Xerox como material instrucional, como material didático. Não, Então, eu vou confessar uma coisa para o Maurício aqui. Eu hum, fiz a minha faculdade inteira sem escrever praticamente uma única linha no meu caderno. e aí, um monte Mas, de gente isso mas por aí. quê? Olha o que aconteceu. Eu cheguei no primeiro dia de aula e eu identifiquei uma aluna que fosse a mais crânio que tivesse ali. E eu cheguei para ela e falei, olha, me apresentei para ela, falei, olha, eu sou um cara muito bom de entender, mas eu não quero escrever nada. Vou fazer um acordo com você. Eu entendo tudo, você escreve tudo. E todo sábado nós vamos estudar na sua casa. Eu fiz engenharia eletrônica. E todo sábado nós vamos estudar na sua casa o dia inteiro, o sábado inteiro. E vamos fazer todos os exercícios do livro. Não é do mais simples ao mais fácil, de circuitos eletrônicos, de física, de etc. Eu passei a faculdade praticamente inteira sem escrever uma linha, basicamente só fazendo exercícios, né? Fazer exercício eu fazia com ela. Copiei muito o caderno dela, sendo bastante honesto, mas nós passamos a fazer sala de aula invertida. A gente começou a estudar, quando a gente terminou os exercícios da semana que tinha passado, a gente começou a se desafiar a fazer os exercícios da semana seguinte, que o professor ainda iria explicar. E conseguimos fazer isso com muita recorrência. No final, eu fiz a faculdade inteira, fazendo sala de aula invertida, estudando sem escrever nada, e fomos os únicos dois da turma que passou dentro do ano correto, ou seja, quando deu ali naquela época era 4 anos de faculdade, quando deu os 4 anos de faculdade, a gente conseguiu se formar no tempo certo. Então, assim, esse negócio de copiar e de conteudismo, né, a lógica da metodologia ela já está errada, já está obsoleta, né? E essas novas tecnologias elas só mostram o grau de obsolescência da metodologia, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, que nem eu falei, primeira coisa, não é só o ChatGPT, várias outras coisas. Segunda coisa, esquece a discussão de plágio, isso aí resolve de outro jeito, vê lá que uma coisa está errada, ela é muito rasa, essa discussão. É um debate pequeno, né? Aí nós temos o seguinte, aí nós temos duas discussões importantes, que a primeira é o seguinte, como que o professor pode usar essas tecnologias para alavancar o seu processo? Ele pode usar tanto para produção de material institucional, pode usar como ferramenta junto com os alunos, aí tem um monte de coisa que o pessoal está publicando sobre técnicas de como usar essas inteligências dentro da sala de aula. Tem bastante coisa já publicada sobre isso. Isso é uma coisa. Mas a maior discussão para mim não é essa. A maior discussão para mim é o seguinte: o chat GPT e essas tecnologias vão roubar um monte de emprego. Pode aprovar, pode apostar isso que eu estou falando. Eu falei que eu queria dizer, eu acredito que 90% das vagas que existem hoje vão desaparecer. 90%. 90? 90%. Elas vão deixar de existir. Por quê? Porque vai ser tudo automatizado, e vai ser tudo controlado por bots, por sistemas, né? A gente vê que as coisas que estão acontecendo. Então, vai haver uma massiva automação de quase tudo. E 90% das posições que existem hoje vão deixar de existir. Aí você fala, pô, mas então vai vir uma desgraça, aí vai vir um desemprego aí em massa. Mas, 90% vai desaparecer. Só que tem o seguinte, inclusive o professor, porque nós vamos ter bots instrucionais dando aula. Isso vai acontecer também. Não estou nem fazendo julgamento de valor se é bom ou se é ruim, mas vai acontecer. Né? E ele vai fazer sentido em determinadas fases do processo instrucional. Você vai ter um arquiteto de currículo olhando, aqui eu ponho um bot, aqui eu ponho um professor, aqui eu leio um livro, aqui. E se essa arquitetura estiver bem feita, vai funcionar esse processo. Né? Bom, então o que acontece? Só que você entendeu que a gente precisa de um arquiteto de currículo para pôr essas coisas? E você vai precisar de uma outra pessoa para desenvolver um bot instrucional. Uma pessoa que entenda de educação e que entenda de tecnologia. Se você Sim. fizer um paralelo disso na agricultura, você vai ter que ter uma pessoa que entende de agricultura e entende de bot, de computação para poder fazer isso. Se você for no direito, você vai precisar da pessoa que entenda das leis e entenda das... Ou seja, vai surgir uma geração que eu chamo de profissionais híbridos. São aqueles que entendem do seu conhecimento e entendem de tecnologia também. A tecnologia vai ser uma coisa transversal. Então, assim, vai ser um novo idioma que todo mundo vai ter que aprender. Você aprendeu a sua língua, aprendeu a escrever, você aprendeu inglês, agora você vai ter que aprender computação. Né? Então, isso aí vai ser uma coisa... Então, isso, quando a gente fala de educação, é o seguinte, todos os currículos, todas as faculdades e todos os currículos de educação básica têm que repensar isso.
né? Então, a gente tem iniciativas na educação básica de letramento digital, de pensamento computacional, de algoritmos, e quando entra então, no ensino superior, essas pessoas vão ter que avançar até tecnologia aplicada à agricultura, tecnologia aplicada ao direito, tecnologia aplicada... Isso vai ter que ter uma parte expressiva do currículo. Ou seja, para todo esse processo de automação que eu falei, você vai precisar de profissionais para construir isso. Então, vão fechar portas, mas vão abrir muitas outras portas, só que para um outro tipo de profissional. E até porque é o seguinte, qual que é a minha tese? A minha tese é o seguinte, quando, por exemplo, você tem lá nós estamos usando tecnologia na educação, suponhamos, para fazer análise de notas e faltas de alunos, suponhamos. Aí aparece o ChatGPT. Agora eu quero também uma outra coisa que faça o uso do ChatGPT comparado com não sei o quê. Você entende que quando uma tecnologia ela surge, ela cria uma demanda que não existia antes? Sim, sim. E aí, quando você atender essa demanda, vão surgir mais 3 demandas? Aí você resolveu essas 3, surge mais 9. Você resolve essas 9, surge 27. Ou seja, para cada demanda tecnológica que é atendida, surgem outras. E você precisa de gente para fazer isso. Então, precisa também de formação e de reskilling e upskilling dessas pessoas todas, né? Exatamente. Essa é a grande questão. Então, assim, o resumo de toda essa conversa é: vai vir, vai ser grande, vai ser tudo, vai ter sensores espalhados para tudo quanto é lugar. Os computadores centrais vão processar esse volume grande, vai ter milhares de soluções impactando. A maior parte das posições elas vão deixar de existir, porque vai ser tudo automatizado. Só que alguém vai ter que construir essas automações. E essas automações elas vão ser nichadas, porque são milhares de áreas: arquitetura, engenharia, jornalismo, professor, quer dizer, você tem todo esse processo de automação nichada vai ter que ser feito por gente. E essa gente são esses profissionais híbridos. Isso não tem fim, não vai ter fim nunca. Né? Não vai ter fim nunca. Não sei, sei lá, se em 200 anos, em 300 anos, como é que vai ser a humanidade. Você falou que você tinha comentado que você trabalhava na Motorola, você ficava cego, né, para 5 anos. Imagina para 200 anos, para 300 anos. Né? Exatamente. Aí é uma outra coisa. Mas assim, o resumo é esse: as transformações, nós vamos ver essa transformação. Isso vai ocorrer nos próximos 5 anos. Não é para os nossos netos, é para a gente. Não, para os próximos 5 anos. Nós vamos assistir essas transformações gigantescas acontecendo nos próximos 5 anos e vai precisar de reestruturar toda a formação para que essas pessoas saibam, entendam de tecnologia e até mesmo para poder criar mecanismos de salvaguarda, de segurança, para que todas essas preocupações que as pessoas estão falando, que AI pode querer acabar, jogar uma bomba nuclear, coisa desse tipo aí e tal, que possa até criar mecanismos de proteção contra isso daí. Eu acho até que existem, vai surgir muita vaga para, por exemplo, para os processos que conectam todas essas coisas, né? Porque a AI ela funciona hoje dentro de um universo bem específico. Ela não monta um hardware assim ela não sai vou fazer umas conexões aqui absurdas, mas ela não sai do chat GPT, entra numa fábrica de robótica e monta uma bomba atômica, entendeu? Isso não acontece. Elas estão em universos compartimentados e, por exemplo, se alguém quiser um dia utilizar alguma tecnologia de aprendizagem ou de conversão de texto para voz para um museu, alguém vai ter que separar os textos, escolher os textos, colocar esses textos nas plataformas, aí acontece a conversão em voz, e aí ele vai ter que publicar isso numa plataforma que vai ser lida dentro do museu, que alguém vai chegar, ou seja, essas conexões dessas experiências todas, tem que ter gente para fazer essas conexões, o que vai surgir muita oportunidade. E aí eu peço do Maurício, então, agora a minha última pergunta, já agradecendo a sua generosidade enorme, o seu conhecimento. Quais são os conselhos que o Maurício hoje dá para os educadores? Porque o educador, ele, como você bem disse, ele também será impactado. Em algumas instâncias será substituído. Em outras, ele vai trabalhar fazendo as conexões entre sistema, tecnologia, homem-máquina, montando essas experiências para que os processos possam efetivamente acontecer. Qual é o conselho que você dá para esses educadores, para o mundo da educação, em relação aos seus processos de formação, em relação a como ele se prepara desde os primeiros momentos agora até chegar daqui a 3, 4 anos, o que o Maurício vai estar fazendo e o que um outro educador também deve pensar em fazer, na sua opinião, Maurício?
Olha, assim, eu acho que a profissão do professor ela vai se desmembrar em pelo menos quatro profissões. Então, essa profissão, esse modelo de professor que a gente tem hoje, que ele faz tudo, assim, ela vai se quebrar em quatro. E os professores vão se especializar. Né? Você vai ter os arquitetos de currículo, né? Que são as pessoas que montam um curso, que montam uma coisa. Isso é um talento que algumas pessoas têm, outras não têm. E não que seja melhor nem pior, porque nem, sei lá, você tem talento para jogar no gol, outro tem talento para jogar na frente, não adianta, né? É a vocação que você tem. Tem pessoas que têm visão sistêmica, raciocínio lógico, para fazer essa arquitetura de currículos. Esse é um talento muito importante, né? Depois você vai ter os cientistas do aprendizado, que vão entender quais são as coisas que funcionam, quais são as coisas que não funcionam. A gente tem muito pouca teoria de ciência do aprendizado, né? Se você perguntar qual é a metodologia que funciona mais, sala de aula invertida ou, sei lá, estudo de casos, o que funciona melhor? Como é que você responde uma pergunta dessa? Tem que ter ciência para responder uma pergunta dessa. E é uma coisa curiosa que a academia não usa ciência nas próprias entranhas, né? Ela usa para outros objetos de pesquisa, não para o seu próprio processo. Essa é uma área que vai desenvolver muito, a ciência do aprendizado. Uhum. Né? Pessoas que saibam fazer, que conseguem trazer um método científico para o processo de aprendizado. Tem livros sobre isso, tem gente já mexendo sobre isso aí também, mas é uma outra coisa. Depois você vai ter os designers instrucionais, vamos dizer, aquele arquiteto lá bolou, é mais ou menos assim, ele tem que produzir as peças, né? Que é basicamente aquilo que o professor faz hoje quando ele prepara uma aula, né? Então, não necessariamente... Só que ele vai fazer isso em escala, né? Ele vai fazer isso pensando em bots, pensando em várias outras ferramentas de escala. Por exemplo, se você quiser que isso que a mediação seja feita por um bot, alguém vai ter que desenhar essa aula. Vai ter desenhação, então são os designers. Você tem o arquiteto que fez o geral, né? Aí quando for fazer peça por peça, é um designer institucional. E vai usar metodologias que o cientista de aprendizado diz que funcionam, porque tem base científica para dizer usa isso e não usa aquilo, nessa situação e naquela outra situação. E o terceiro é o facilitador, é aquele que vai estar em sala de aula com os alunos, que vai fazer as intervenções, que vai fazer determinadas coisas, que vai usar os objetos instrucionais que foram criados pelos designers instrucionais dentro da lógica do arquiteto. Né? Hoje é tudo só, né? Hoje você faz sozinho. E são talentos diferentes. São talentos diferentes. Não é o mesmo talento. A pessoa que está em sala de aula, ela tem que ter paciência, escutativa, ela tem uma série de características que são importantes, que não é tão... E ao passo para você ser um designer, né, você precisa de outras características. Por exemplo, eu não poderia ser designer, eu sou daltônico, começa aí, né? Então não adianta, cada um tem a sua habilidade. Então eu acho que vai acontecer, principalmente quando a gente fala em questões como você mesmo fala, transformadoras, escaláveis e portadoras de futuro, precisa ter essa divisão. Entre arquitetos, cientistas, os designers, os facilitadores. Né? E isso, então, quando você pergunta que conselho que eu dou para os professores, procure ver dessas quatro que eu falei, quais que você se sente melhor e invista nisso. Invista nisso aí. Interessante. As instituições, MEC, escola, a universidade, elas também vão ter que entrar num processo de transformação, né? Porque parece que esse debate ele acontece nos bastidores da sociedade e o debate continua sendo o mesmo dentro do MEC, continua sendo o mesmo dentro do Congresso Nacional. Quando se tenta, às vezes, escalar esse assunto dentro de uma reunião, vira até motivo de brincadeiras. Como é que você vê, Maurício, que isso vai acontecer nas instituições, essa transformação? Vai ser um atropelo? Vai ser eles não vão ver nem a chapa do caminhão, quando perceberem já foi? Não vão ver a chapa do caminhão. Porque seria o seguinte, quando eu brinquei com você que eu consigo ver o futuro, né? Não é assim, aquela coisa que eu te falei, mais dados sendo coletados, com ter sensor em cada lado, computadores cada vez mais potentes, isso não precisa ser grande gênio para ver o que está acontecendo, né? E está acontecendo. Ou seja, isso vai, na hora que você tiver a geladeira, liga tudo, cada vez, esse negócio vai explodir de coisa. Então, o que vai acontecer? O atropelo, eu tenho uma outra forma mais dramática de falar o atropelo, que é a universidade perder a relevância. Sabe? É pior. Ou seja, não vai nem atropelar, não vai nem se dar o trabalho de atropelar. Sabe? Simplesmente vai passar do lado. E aí você vai
Eu acho esse o pior risco de todos. Ela vai desidratar por dentro, porque tá tão preocupado lá com seus departamentos, com as suas coisas, com as suas estruturas, que não está vendo esse caminhão passando e essa coisa. Porque se você olhar as grandes transformações tecnológicas que estão acontecendo, né, não estão sendo capitaneadas pelas universidades. Não, Claro que tem, tudo nos Estados Unidos, tem muita coisa ainda que ocorre junto, né? Caltech, né? Você tem várias universidades no MIT, eu estou fazendo esse curso que eu estou fazendo no MIT e tal, então, mas isso não é a regra geral, isso não é assim no mundo todo. Então, assim, o meu maior medo é isso, viu? É que MEC, que universidades, essa coisa, simplesmente fiquem irrelevantes, né? entendi. Maurício, olha, realmente foi a maior conversa de todas as conversas do Conversas Transformadoras. Nós tivemos grandes nomes que passaram por aqui, como o do Maurício, e eu sou muito grato a tudo que você compartilhou. Naturalmente que ninguém quer... estamos aqui para tentar fazer conversas transformadoras, ou seja, trazer assuntos que efetivamente vão impactar o processo do aprendizado humano e que a gente possa reverberar as vozes dessas pessoas que são entrevistadas para que mais pessoas possam refletir sobre essas temáticas, mudarem seus comportamentos, tomarem suas decisões e transformarem também a própria sociedade como um todo a partir da sua ação e da reflexão sobre a sua ação. O que você fala para a gente é desafiador, mas é transformador também. E eu agradeço demais a sua generosidade por compartilhar isso com a gente. E eu deixo, então, o microfone para as suas últimas palavras, para se despedir da nossa audiência, e logo em seguida eu encerro o programa. Legal, Robson. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de compartilhar isso. Se deu para você perceber que é um assunto que me anima muito, né? Como eu falei, eu sou um cara otimista. Tem muita gente preocupada, acha que o mundo vai acabar, que as máquinas vão controlar tudo. Eu penso o contrário. Eu acho que nós somos de uma geração privilegiada por ter a oportunidade de presenciar isso e estar assistindo isso daí, né? Então, eu queria encerrar com essa mensagem positiva aí e deixar nas pessoas esse espírito de aproveitar realmente, aproveitar o que está acontecendo, que é uma experiência única mesmo. Maravilha. Pois é, pessoal, esse foi então o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Foi sensacional, né? Tem muita informação e muita coisa para se refletir e para se pensar em relação à transformação da educação. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, então, acesse o www.significare.org.br. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de assinar o nosso canal e dar o seu like. O Conversas Transformadoras está também disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Um abraço a todos vocês. Obrigado, professor Maurício, e até o próximo programa.